Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald. E agora eu vou tirar a dúvida do Pedro. O Pedro mandou para mim aqui, uma questão de química orgânica, que fala da junção de radicais. Quando vocês estão estudando a parte inicial de química orgânica, é muito comum você ter esse tipo de dúvida. Depois a coisa fica tranquila, você vai acostumar com a nomenclatura de ramificações. Quando você não acostumou ainda, essa dúvida é bem frequente. Por isso que eu escolhi essa dúvida do Pedro para resolver, para postar aqui para vocês, beleza? Antes da gente começar, já peço para você, faz tudo que tem que fazer aí, clica, dá like, ativa o sininho, entra no canal, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai saber e assim você me ajuda a divulgar, certo? É importante também divulgação do canal para que a gente possa crescer aí juntos, nós dois, beleza? Vamos lá então? Então olha só. Começando aqui com a união de radicais ou ramificações. Primeiro você tem que entender o seguinte, como assim união de ramificações? É o seguinte, quando você tem uma ramificação, por exemplo, você lembra que ramificação é essa daqui, isso aqui é o grupo metil, ou o radical metil, ou a ramificação metil. Quando se fala de uma ramificação metil, esse tracinho que você está vendo aqui, é o que nós chamamos de valência livre. E o que é, na verdade, uma valência livre? Uma valência livre é uma ligação que está faltando fazer. Por que é uma ligação que está faltando fazer? Você lembra que ligação covalente é um par de elétrons compartilhados? Normalmente, esse tracinho, a valência livre, representa um elétron desemparelhado. Um elétron que não está ligado a ninguém, tá? Caso você tenha duas ramificações, por exemplo, aqui eu tenho uma ramificação metil, isso é um radical metil, e aqui eu vou colocar outro, outro radical metil. Então nós temos dois radicais metil, ok? Eu vou simular uma ligação entre esses dois radicais. Quando você faz uma ligação entre eles, sabe o que vai acontecer? Esse elétron aqui, e esse elétron aqui vão formar juntos um par compartilhado. Quando eles formarem aqui, um par compartilhado, lembra que compartilhamento de pares de elétrons é uma ligação covalente? Então, isso aqui vai se transformar em uma ligação covalente, Pronto, aqui no meio eu tenho a ligação covalente que foi produzida na junção desses dois radicais. Quando eles se juntaram, portanto, nós formamos um hidrocarboneto de dois carbonos prefixo et, só ligações simples an, ou de hidrocarboneto. Então, por exemplo, a junção de dois grupos metil forma o etano, que é um hidrocarboneto de dois carbonos. Então, sempre quando você vai juntar ramificações ou radicais para formar alguma coisa, você junta eles pela valência livre. E a junção pela valência livre forma uma ligação covalente, um par de elétrons compartilhados. Beleza? Então agora vem a questão que o Pedro me pediu, Ela falava o seguinte, dê o nome oficial, então a questão que é o nome e o PAC, do composto formado pela união dos radicais, ou união dos radicais livres, né? No caso, primeiro ele pediu aqui, o vinil e o isopropil. Bem, beleza. Então, olha só. Aqui eu tenho a estrutura do isopropil. São 3 carbonos e a valência livre, olha aqui a valência livre, está no carbono do meio. Esse é o isopropil. E aqui eu tenho o grupo vinil. Vinil é a única ramificação de cadeia aberta que você vê com uma dupla ligação, com uma insaturação. Quando esses dois se juntam, olha só, eles se juntam pela valência livre, formando uma ligação covalente. Agora nós temos um hidrocarboneto. Para você dar nome para esse hidrocarboneto, primeiro localize a cadeia carbônica principal. Lembra que a cadeia carbônica principal aqui nesse caso tem que passar pela dupla e a partir daqui eu pego o maior caminho. Pode ser para cima, para frente ou para baixo, tanto faz. Então essa daqui, por exemplo, é a cadeia carbônica principal. Como eu numero para dar menor posição para a dupla, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2,
esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Me diz uma coisa, qual é o nome dessa ramificação aqui que eu tenho pendurada no carbono 3? Não é metil? Então, no carbono 3, eu tenho um grupo metil, só falta a cadeia principal. 4 carbonos, but. Tem uma dupla entre os carbonos 1 e 2. Eu coloco numeração sempre menor, então eu vou indicar que a dupla está no carbono 1. Então, but. No carbono 1, eu tenho a dupla e o de hidrocarboneto. Então, 3-metil-but-1-eno é a nomenclatura desse composto aí, ok? Na letra B, ele quer que você junte, né, um isobutil e um sec-butil. Veja, se eu estou juntando um butil com outro butil, eu estou juntando duas ramificações de 4 carbonos, vai dar um total de 8, né? Esse aqui, ó, é o isobutil, certo? Isobutil. E esse aqui, com a valência livre no carbono secundário, é o sec-butil. Quando você une os dois, você produziu um hidrocarboneto. Veja que aqui, ó, a ligação, as duas junções, né, das valências livres formaram uma ligação química, né? Eu vou localizar aí a cadeia carbônica principal, ó. A cadeia carbônica principal aqui tá fácil, né? É a cadeia retinha, então já estou marcando de verde a cadeia carbônica principal. Me fala uma coisa, que ramificação é essa? Metil. Que ramificação é essa? Metil. Eu preciso numerar a cadeia principal de modo a localizar os dois grupos metil com a menor posição possível. Começando aqui pelo lado esquerdo, eu vou dar a menor posição para eles. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o 5, esse é o 6. Veja, no carbono 2, eu tenho um grupo metil. Depois, no carbono 4, eu tenho outro grupo metil. Aí vem a cadeia principal, 6 carbonos X, só ligações simples AN, ou de hidrocarboneto, beleza? Existe um problema, um detalhe que a gente precisa consertar aqui, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Eu tenho aqui um grupo metil no carbono 4 e tenho um grupo metil no carbono 2. Como as duas ramificações são iguais, você vai fazer uma contração nessa nomenclatura. Então, isso aqui será contraído para ficar da seguinte maneira. Veja, nos carbonos 2 e 4, então, ó, nos carbonos 2 e 4, eu tenho dois grupos metil. Por isso fica 2,4 de metil. E a cadeia principal, 6 carbonos X, só ligações simples AN, ou de hidrocarboneto. Portanto, a nomenclatura e o pacto desse composto aí, ó, é 2,4 de metilhexano. Beleza? Continuando, na letra C dessa mesma questão, ele pede para você juntar os grupos terc-butil e isobutil. Tá bom, olha aqui, ó. Esse é o terc-butil, esse é o isobutil. Quando eu uno esses dois radicais, eu vou fazer a união pelas valências livres e agora eu tenho um hidrocarboneto, no caso aí um alcano. Circula aqui, ó, circula não, marca aqui a cadeia carbônica principal, ó. Ó, a cadeia carbônica principal, certo? Me fala uma coisa aqui, ó. Que ramificação eu tenho aqui? Metil, aqui. Metil e aqui, metil. E eu preciso numerar a cadeia carbônica principal de modo a dar menor posição para os grupos metil. Vou começar aqui da esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha só. Já com a contração, eu tenho no carbono 2, também no carbono 2, e aqui no carbono 4, então, ó, nos carbonos 2, 2 e 4, eu tenho 3 grupos metil, certo? Mais a cadeia principal de 5 carbonos pente, só ligações simples AN, hidrocarboneto O. Tá aí o 2,2,4 trimetilpentano. Só uma curiosidade, esse 2,2,4 trimetilpentano pode ser chamado de isoctano, e o isoctano é o principal componente da gasolina, lembra? A gasolina é uma mistura, mas o principal componente da gasolina é o 2,2,4 trimetilpentano, o isoctano, que é esse hidrocarboneto, esse alcano que está aí.
O próximo é o vinil com isobutil. Ó. Tá aqui o vinil e isobutil. Esse que você está vendo aqui é o isobutil. Ó, esse daqui ó, é o isobutil. E aqui o grupo vinil. Vinil é aquele que tem dupla, lembra? Quando você juntar os dois, a junção ocorre pelas valências livres. Localiza a cadeia principal. Ela tem que passar pela dupla, ok? E aí você segue o maior caminho. Aqui, ó. Bom, numerando a cadeia principal, começa pela ponta mais próxima da dupla. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono, ó, aqui no carbono 4 eu tenho um grupo metil, certo? Então, no carbono 4 tem um grupo metil. Aí vem a cadeia principal, 5 carbonos pente. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Você sempre localiza através da menor numeração. Então, eu vou atribuir o número 1 para localizar a dupla ligação. Então, pente no carbono 1, eu tenho a dupla e ou de hidrocarboneto. Esse é o 4-metil pente 1-eno, ok? E para terminar essa questão que o Pedrão mandou para a gente, ó, o último item é o sec-butil com N-propil. Veja, você está juntando sec-butil, que tem 4 carbonos, com N-propil, que tem 3 carbonos, vai dar um total de 7. Está aqui o sec-butil, está aqui o N-propil. Quando você junta os dois por suas valências livres, ó, juntei pelas valências livres. Aqui eu tenho a cadeia carbônica principal, que eu estou colorindo aqui de verdinho, ó. Veja a ligação que foi formada pela junção das valências livres. Está aqui a cadeia carbônica principal. Veja, para você numerar a cadeia carbônica principal, por que numerar? Porque eu preciso localizar o grupo metil. Esse grupo metil está localizado em qual carbono? Olha só, vou fazer uma coisa aqui para você entender. Ó. Se eu numerar a partir aqui da extremidade esquerda do composto, eu tenho aqui ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se essa numeração verde estiver correta, eu digo que o metil está no carbono 3, beleza? Mas calma aí. Ó, vou mudar a cor agora, vou pegar um azul aqui. Ó. Se eu começar a numeração da extremidade direita, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a numeração azul estiver correta, eu digo que o metil está localizado no carbono 4. Qual numeração é a certa? É aquela que dá menor posição para aquilo que você está localizando. No caso, eu estou localizando o grupo metil e a numeração que dá posição menor para ela é a numeração em verde. Portanto, o azul está errado. Eu vou até apagar aqui, ó, para você não se confundir. Ó. Pronto, agora sim nós temos a numeração correta para a cadeia carbônica principal. Portanto, no carbono 3 eu tenho um grupo metil, certo? São 6 carbonos na cadeia principal, prefixo X, só ligações simples AN ou de hidrocarboneto. Então, 3-metilhexano é o nome do composto, que é um alcano formado pela junção do sec-butil com N-propil. Beleza, meninos? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E, de novo, dá um like aqui, clica, comenta, deixa a pergunta para mim que eu respondo para você depois. Não tem problema. Se eu demorar um pouquinho é porque eu estou muito atarefado, mas eu sempre procuro responder aqui no Tira Dúvida para vocês. Então, muito obrigado, beijão para vocês, fui!